Olá, sou Joel Bina, pastor da Igreja Batista do Jockey. Hoje é o dia 29º do terceiro mês do ano de 2020, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo o nosso 12º dia de isolamento social. Como você está vendo, eu estou em casa, parece que ainda bem orientado, pois consigo reconhecer onde eu estou, a data, então parece que bem orientado. Mas, usando uma frase que os jovens gostam de usar muito, só que não estou tão bem orientado quanto pareço. Talvez você esteja vivendo os mesmos dilemas, as mesmas incertezas que eu estou vivendo. Confesso que ando meio desnorteado, que ando meio preocupado. Já não sei o que pensar. Já não sei em quem acreditar. Já não sei a quem eu devo ouvir. Ouço alguma autoridade falando e digo, ele está certo, boto fé. Mas em seguida vem uma nova pessoa e destrói aquilo que ele falou. E eu digo agora, e agora? Em quem eu devo acreditar? O que está acontecendo? O que vai ser da gente? Por exemplo, nosso presidente foi aos canais de televisão, às redes de televisão, essa semana, e anunciou o fim do confinamento. E eu vi muita gente dizendo que sim, nem que não. Confinamento só para os grupos de risco. Disse que era só um resfriado, uma gripe leve. E isso me leva a questionar, resfriado, gripe leve, que já matou tanta gente, que já infestou tanta gente, que já destruiu tantos lares, tantas famílias, tantos sonhos. Aí vou e ouço uma autoridade, um doutor, um pós-doc, um PhD, que é infectologista, e que ele diz que é isso mesmo, que você pode ter sua atividade econômica, e que você pode sair, e que só pode ficar em casa, só deve ficar em casa as pessoas do grupo de risco. Mas, por outro lado, vem pessoas, e eu vou usar aqui o termo de oposição, porque termina sendo uma crise também política, de saúde, política, econômica, e dizem exatamente o contrário. Nos levam a desacreditar naquilo que ouvimos e tentam fazer com que a gente acredite no que eles estão pensando também. A dúvida é isolar as pessoas ou não isolar as pessoas. Tem gente que diz que não precisa isolar. Aí diz assim, mas a Itália está sofrendo o que sofreu porque não isolou. Aí vem outro e diz, não, a Itália está sofrendo o que está sofrendo porque a Itália tem turismo, era uma população idosa. Até a Organização Mundial de Saúde, numa linguagem bem comum, comeu mosca, porque ela demorou muito a definir, só agora no mês de março que ela veio definir essa questão do isolamento social. Então eu fico nessa dúvida, isolamento ou não isolamento? O que eu devo fazer? Eu devo sair de casa, eu não devo sair de casa? Eu devo ir para o meu negócio? Eu devo procurar minha sobrevivência? Em quem eu vou acreditar? Por outro lado, os economistas estão dizendo que se não houver o isolamento, se houver o isolamento, vai ser uma quebradeira geral, vai ter muito desemprego, recessão, 40 milhões de pessoas desempregadas só no nosso Brasil. Estão dizendo, tem que acabar o isolamento. As atividades econômicas precisam voltar a funcionar. A indústria tem que continuar funcionando, o comércio tem que continuar aberto, a construção civil tem que continuar aberta. Aí vem aquilo que eu já lhe disse. Em quem acreditar? O que é verdade nessa história? O que eu sei é que essa fala dupla, essas vozes que a gente tem ouvido, tem levado muitas pessoas ao desespero, à desesperança. Alguns já começam, sim, a ter necessidade de fome, de alimento dentro de casa. Já tenho ouvido de pessoas falando em suicídio porque não suportam tantas incertezas, tanto medo, tanto terror.
E eu volto então a perguntar: o que fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo acreditar? O que está acontecendo? Parece que nós estamos vivendo aquela situação de que se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. É uma situação que nós não temos mais saída. São extremos. Ou uma coisa, se você ficar no isolamento, morre de fome. Se você for atrás do pão, manter a economia, vai morrer pelo vírus. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Parece que é isso que nós estamos vivendo hoje. A ideia que me dá é que nós chegamos a um ponto onde não podemos mais cair. Chegamos no fundo do poço. Não temos saída. Não tem mais o que ser feito. Não há mais recurso. Não temos esperança. O que eu vou fazer, meus queridos? Então eu lembro da Bíblia. Esse livro que é a palavra de Deus. E que nessas horas é sempre quem nos norteia. Diante desses pensamentos, diante dessas incertezas, eu fui atrás de 2 versículos da palavra de Deus que eu queria compartilhar com você, que talvez esteja com todos esses questionamentos, e ver o que a Bíblia nos diz, ver como a Bíblia nos norteia para estes momentos. O primeiro texto, o primeiro versículo, está lá no Salmo 112, a partir do versículo 1, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem está falando isso é o rei Davi. Davi tinha construído a cidade de Jerusalém em cima de montes. E a cidade ocupava uma posição estratégica. Lá embaixo tinha vales, tinha outros montes, claro, mas a maior parte era vale. E quando os inimigos vieram atacar Jerusalém, vieram atacar Davi, lá de onde ele estava, na cidade, no seu palácio, ele olhava todos os inimigos. Apesar de Davi ter um exército muito forte, apesar de Davi ter armas, apesar de Davi ter reservas no seu palácio, na sua cidade, de água, de alimento, mas ele olhava inimigos de tudo quanto era lado, da posição estratégica que ele se encontrava, ele via inimigo chegando de um lado, ele via inimigo chegando do outro, ele via inimigo chegando do outro, e de repente, Davi se viu como a gente. E agora? Estou ferrado, estou sem saída. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O que eu vou fazer diante de uma situação dessa? Aí Davi diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Algumas traduções são diferentes. Ergo a minha cabeça para Deus. Elevo os meus olhos para Deus. Pronto! Está vendo que tem saída? Você pode estar cercado de inimigo, você pode estar achando que é o fim, que não tem mais saída, que tudo que está dizendo só aponta para o caos, para o desemprego, para a recessão, para a morte. Agora saiu uma notícia de analistas americanos dizendo que há uma previsão de 470 mil mortes no Brasil por esse vírus. Não, senhores, não. A Bíblia nos ensina. Nós aprendemos com o servo de Deus, o rei Davi, que nós precisamos nessa hora olhar, erguer a nossa cabeça e olhar para Deus. Por que Davi nos diz isso? Porque Davi sabia do poder de Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que Deus tinha criado os céus, tinha criado a terra e que Deus dominava todas as coisas. Davi sabia que podia esperar no Senhor que Deus nos libertava. Ele mesmo disse assim: olha, é inútil vocês vigiarem uma cidade, porque Deus cuida dos seus enquanto dormem. Deus cuida da gente. Davi sabia disso porque ele tinha experiências fortíssimas com Deus. Eu fico lembrando de alguns salmos
que o rei Davi cantava. Ele cantava salmos que falavam da segurança que ele tinha em Deus. Por exemplo, um salmo ele diz assim: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Olha só o que ele diz. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Eram experiências que Davi tinha. Ele canta aqui que não existe essa de fundo de poço, que não existe essa de beco sem saída, que não existe essa de falta de recursos, que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Davi sabia na prática, ele tinha experiência que Deus dá vitórias. Quero dizer uma coisa, como Davi ficava olhando ali para os inimigos, ele começava a se abater, o espírito dele se abatia, ele ficava pessimista, ele dizia, hoje chegou o dia da derrota, de uma derrota, hoje eu vou enfrentar, hoje eu vou sair daqui derrotado, perdedor. Mas na hora que ele erguia os olhos para os céus, a história mudava. Ele sabia que Deus dava a vitória. Os salmos são cânticos. Os salmos foram musicados. Muitos salmos nós cantamos até hoje. E Davi diz exatamente isso. Não fique olhando para baixo, não. Não fique olhando para o inimigo, não. Olhe para Deus. Deus dá a vitória. Não fique pensando que é o fim. Porque tem gente desesperada, porque você está vendo o noticiário. Não pense nisso. Erga os seus olhos para Deus. Ele nos dá a vitória. Há um segundo texto que eu queria ainda compartilhar com você nesse momento, para acabar de vez essa história no coração da gente, de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está lá no primeiro livro de Reis, lá no Velho Testamento, é o capítulo de número 17, a partir do versículo 8. Elias, o grande profeta de Deus, aquele que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Elias, Deus ordenou que ele saísse lá do país dele, ele era hebreu, saísse da sua terra e fosse a uma cidade chamada Serepta, num país chamado Sidom. Ele, servo do Senhor, Deus disse para ele, vai, e lá você vai ser sustentado por uma viúva. Eu ordenei que você fosse sustentado por ela. É mesmo que alguém chegasse para você agora e dissesse assim, rapaz, sai da tua casa, vai para outro lugar, eu vou te dizer qual é, e lá tem uma viúva, e você pode ir com sua família, ficar, porque ela vai te manter. Era muito fraca essa história, porque as viúvas eram as pessoas mais fragilizadas no Velho Testamento, eram pessoas fragilizadas na época de Cristo, era o símbolo de pessoas que precisavam de ajuda, era o símbolo de pessoas que não tinham recursos. E Deus manda Elias exatamente para ser sustentado por essa viúva. Quando ele chega em Serepta, a viúva estava recolhendo lenha para cozinhar. Perto de um poço, ele pede de beber, o profeta de Deus pede de beber, a viúva dá água para ele, e ele diz assim, agora eu quero comer um bolo. E ela disse, impossível lhe dar esse bolo. Na minha casa, não tem mais azeite para fazer bolo, a botija só tem um pouquinho. Na panela, não tem mais farinha, só um pouquinho. Vai dar para eu fazer um pequeno bolo, mas para mim, para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Como eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo isso. Meus recursos financeiros estão chegando ao fim. Eu não tenho economias. Eu não tenho mais dinheiro para fazer supermercado. Meu Deus, o que é que vai ser da gente? Nós vamos morrer de fome. É o que muita gente hoje está pensando. E essa viúva, ela também estava numa situação como nós estamos hoje. Não havia o coronavírus, mas havia outras circunstâncias. E ela disse assim, eu tenho um punhado de farinha, eu tenho uma meia xícara de azeite.
e depois disso eu faço um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Quando Elias ouve aquilo e diz assim, não, não é isso não. Deus diz que não vai faltar farinha na tua panela e Deus diz que não vai faltar azeite na tua botija. Vá para casa, prepare, comam, me dê também. E assim ela fez. E é interessante que aquele pouquinho ela voltava para fazer de novo, era suficiente para fazer um novo bolo, o azeite era suficiente, a farinha era suficiente, e assim ela ficou por muito tempo, até que a chuva voltou e a seca acabou, findou, e eles voltaram a ter alimento. Talvez você que esteja pensando aí, que está no fim, que não tem saída, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, que vai morrer de fome, porque está desempregado, porque é recessão, porque a sua empresa vai falir, porque o seu patrão não tem recursos para lhe manter durante o período de quarentena. Você que está achando que sua dispensa está chegando ao fim, eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus, ele é especialista em pegar o pouco que nós temos e transformar no muito. Eu quero dar o exemplo da multiplicação dos pães. Eram 5 peixes, 5 pães, 2 peixinhos. Quando aquele garoto que estava lá naquele lugar deserto, que não tinha lugar para comprar nada, os discípulos vão lá e ele entrega os pães e os peixes. Jesus abençoa aqueles pães, aqueles peixes. E eles alimentam muitas e muitas pessoas. Sobrou tanto pão e tanto peixe, que a Bíblia diz que eles recolheram ainda 12 cestos cheios de alimento. Esse é o Deus que nós temos. É o Deus que nós cremos. É o Deus que quando a gente diz assim, Senhor, a coisa está feia, a coisa está ficando difícil, eu não tenho mais o que fazer, me ajuda, ele faz milagres. Os milagres acontecem. Deus levanta alguém, Deus manda, Deus supre, Deus cuida. Não tem essa história de morrer de fome. Não tem essa história de que não tem mais saída. Porque Deus cuida da gente. Hoje, o nosso grande problema é exatamente esse. Muitas pessoas não olham essa crise, essa pandemia, como uma doença. Estão vendo como uma questão de sobrevivência, de economia. Eu queria dizer para você que você confie na palavra de Deus. Aquela mulher, ela não tinha emprego. Aquela mulher, ela sabia exatamente o que ela tinha. Mas sabe de uma coisa? Ela tinha muita fé em Deus. E ela confiou na palavra de Deus, dita pelo profeta de Deus, o profeta Elias. Essa crise, ela existe. A pandemia existe. Temos previsões de dias difíceis? Temos. Mas eu quero lhe dizer que o seu ânimo não será abatido. Você não será abalado se você confiar na palavra de Deus. O próprio Davi nos diz algumas coisas interessantes. Ele diz assim, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi uma pessoa justa, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa temente a Deus, desamparada ou a sua descendência mendigar o pão. Ele diz ainda assim, aos seus, Deus supre enquanto dormem. Eu estou dormindo, Deus está trabalhando por mim. Eu estou dormindo, Deus está suprindo as minhas necessidades. Sejam elas emocionais, sejam elas de alimento, sejam elas financeiras. Deus supre as nossas necessidades. Ao invés de acreditar, ouvir a voz errada, 478 mil vão morrer no Brasil, ouça a voz de Deus. Ah, vou morrer de fome, ouça a voz de Deus. Não ouça as vozes erradas. Saiba que Deus cuida da gente.
Deus cuida de nós. Não importa qual seja a situação que nós estamos passando. Acredite na palavra de Deus e acredite que Ele vai cuidar de você. Peça a Deus e Ele levanta pessoas, como Ele levantou Elias. Peça a Deus, Ele vai levantar pessoas para lhe ajudar nesse momento. Mas há uma saída, sim. Elias acreditava em Deus e ele passou essa fé para aquela mulher, a viúva de Serepta, e ela não morreu de fome. E ela superou toda aquela seca porque acreditava na palavra de Deus. Sabe de uma coisa, meu querido? Eu não vejo caos, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito num Deus que faz grandes coisas. Eu acredito que nós vamos ter saúde, sim. Isso vai passar. Eu acredito que nós vamos ter o que comer, sim, porque o nosso Deus cuida da gente. Eu acredito que nós vamos manter os nossos empregos. Você que é empresário, Deus vai cuidar para que a sua empresa não quebre, você não abra falência. E Ele vai te dar os meios necessários se você acreditar nele, se você se apegar à palavra dele. Eu acredito que nossos filhos vão continuar estudando. As escolas, sim, voltarão no momento certo, no momento oportuno. Elas voltarão a abrir e os nossos filhos continuarão estudando. Eu acredito que os nossos sonhos não morreram, porque eu tenho um Deus que é maior do que um coronavírus. Eu tenho um Deus que é maior do que uma imprensa pessimista ou do que pessoas pessimistas pensam. Eu tenho um Deus que supre, que cuida da gente. Não se consuma de ansiedade. Eu comecei essa palavra exatamente falando disso. Que nós vivemos hoje sem saber em quem acreditar. Se acreditamos naqueles que dizem que o isolamento social é a coisa certa, ou se acreditamos naqueles que dizem que o isolamento social vai quebrar o país, então vale as decisões econômicas. Eu comecei lhe dizendo isso, e que isso me angustiava, que isso me deixava muito, muito, muito para baixo. Mas basta eu abrir a Bíblia e olhar 2 versículos para minha cabeça se tranquilizar, para o meu coração se tranquilizar. 2 versículos da palavra de Deus que diz que nessa hora não é para eu ver a falta de recursos, para que eu não me atenha ao lado ruim das coisas e achar que não tem saída, mas que eu eleve os meus olhos para Deus. Eu olho, não olho para a crise, não olho para o inimigo, mas que eu olho para Deus. A palavra de Deus nos ensina no outro versículo que não vai nos faltar. Não vai faltar farinha na nossa panela, não vai faltar o azeite na nossa botija, porque Deus cuida dos seus. Ele tem cuidado de nós. Talvez eu estivesse olhando muito para a mídia. Talvez eu estivesse ouvindo as vozes erradas dos tantos especialistas, dos pós-docs, dos PhDs, esquecendo de olhar para a Bíblia, esquecendo de olhar para a palavra de Deus. E o meu desafio para você, nesses tempos de coronavírus, é que você olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus. O medo, o desespero, a incerteza, o terror vão sumir, vão desaparecer. Se agarre com a Bíblia, ore muito e tenha certeza que Deus cuida da gente. Que Ele te abençoe. Que Ele te guarde. Guarde as suas economias, guarde o seu emprego, guarde os seus filhos, guarde os seus pais, guarde os seus amigos, guarde o nosso país, guarde os profissionais de segurança pública, prisionais, de saúde, os caminhoneiros, aqueles que não têm opção de fazer confinamento, mas que o Deus os guarde também. Vamos orar? Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Eu queria pedir
Se você estiver aí do lado da sua esposa, dos seus filhos, que você desse a mão para eles nesse instante. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, às vezes o nosso coração fica mesmo apertado, Senhor. Diante daquilo que nós vemos nas TVs, diante daquilo que nós estamos vendo nas redes sociais, diante daquilo que nós estamos ouvindo, Senhor, nas emissoras de rádio, estamos lendo nos portais de notícias, ouvimos pelo telefone das pessoas que nos cercam. Ficamos ansiosos, preocupados, Senhor. Mas eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor esteja com cada pessoa nesse momento. Convença-os, ó Pai, de que olhar para Ti é melhor. Que olhar para Ti, erguer os olhos e Te contemplar é melhor. Pois o Senhor é o Deus que criou os céus, criou o mar, criou a terra, nos criou. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Que nós não sejamos, ó Pai, atormentados por ninguém, e pela voz de ninguém, e pela informação de ninguém, mas que aprendamos a olhar para Ti. Mas nós oramos também, Senhor, que o medo que nos paralisa se acabe mediante a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, traga em nós novas perspectivas de vida. Que a Tua palavra mostre que nós temos outras alternativas, não sermos vítima de medo, de terror, de qualquer outra coisa. Que não fiquemos, ó Pai, só nessa opção de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas que confiados na Tua palavra, mediante a Tua palavra, ergamos as nossas cabeças, Senhor, e enfrentemos toda essa situação que estamos enfrentando e que ainda haveremos de passar, Senhor. Ser com cada família que ora nesse instante, ó Pai. Nós Te lembramos dos países que têm sofrido no nosso planeta, pelas pessoas, ó Pai, que têm sofrido por causa desse vírus. Nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor sare a nossa terra, ó Pai. Que o Senhor sare as pessoas que estão enfermas. Que o Senhor dê os meios necessários de cura, ó Pai. Seja por vacina, por remédio, Senhor. De alguma forma, o Senhor ilumine a cabeça dos cientistas, das autoridades. E que tudo isso cesse em nosso meio. Nós confiamos tanto em Ti, Senhor, que nós sabemos que basta uma palavra para tudo isso acabar. E nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos guarde do mal. O Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém.